Jamie. Jamie morava num subúrbio de Nova York, a única filha, além do irmão 2 anos e meio mais velho do que ela. Os pais, depois de um processo de divórcio, separaram-se pouco antes de Jamie completar 5 anos de idade. E antes de começarem a aparecer os sintomas suspeitos. O diagnóstico foi de um tumor cerebral, do tipo que não oferece praticamente nenhuma possibilidade de recuperação. A mãe de Jamie, Linda, sozinha com 2 filhos, foi informada disso, mas se recusava a acreditar que teria de enfrentar a terrível realidade de perder a única filha. Foi difícil para Linda enfrentar o fato de que teria de levar a filhinha de 5 anos, o sol de sua vida, à cidade de Nova York, para o tratamento com quimioterapia e radiação. Rusty, o irmão mais velho de Jamie, também sofria com a situação, tendo de voltar da escola para casa com o pai ausente e agora com a irmãzinha doente e uma mãe amargurada e praticamente arrasada. Jamie perdera o lindo cabelo comprido e toda vez que Rusty brincava com ela, era obrigada a lembrar de que ela estava doente e precisava ser tratada com gentileza e atenção. O menino começou a reagir a todas essas restrições e a todas essas perdas. E assim, teve uma grande dificuldade para enfrentar todas aquelas tragédias que de repente se abateram sobre o seu lar adorável e acolhedor. Aparentemente, Jamie tinha pouca noção de toda a angústia e agitação que causava. Passou o último aniversário com a habitual festa, reunindo os amigos e vizinhos que a agradaram com lembranças e presentes. A mãe fez chapeuzinhos de aniversário com o nome das crianças inscrito e, embora Jamie não tivesse aprendido a ler e escrever, já era capaz de reconhecer as letras e saber onde cada um dos amiguinhos se sentaria. Linda a colocou sobre um batente alto, preparou-lhe uma coroa de rainha e a menina sentiu-se muito importante, abrindo os presentes levados pelos convidados. Nenhuma das crianças tinha ao menos a noção de que aquela seria a última festa de aniversário que passariam com Jamie e que os presentes que lhe haviam levado seriam uma lembrança de curta duração. Na ocasião, a única pessoa na sala que estava plenamente consciente do desastre iminente era a mãe da menina. E Linda fez o máximo possível ao seu alcance para tornar aquele dia um momento especial. Para tanto, arrumara a filha com seu vestidinho xadrez predileto e ficou feliz em vê-la como a rainha da festa, mesmo sabendo que era provável que aquela fosse a última vez que Jamie poderia sentar-se e ter coordenação motora suficiente para desembrulhar pacotes e divertir-se com presentes. As semanas que se seguiram à festa foram intercaladas por momentos de profundo silêncio, enquanto Rusty, o irmão de Jamie, ia para a escola. Linda pegava Jamie no colo, abraçava e observava longamente nesses momentos. Talvez pela primeira vez, admirou as curvas caprichosas das orelhinhas dela, o arco elevado das suas sobrancelhas, os lábios tenros que ela comprimia contra suas bochechas quando a beijava. O relacionamento das duas foi se aprofundando cada vez mais à medida que o estado de Jamie piorava, e precisava cada vez mais do apoio da mãe, nem que fosse apenas para tocá-la ou sentir a sua presença por perto. Foi difícil para Linda não se revoltar contra um Deus que permitiria que acontecesse uma tragédia como aquela em um lar. Linda não conseguia nem pensar no tempo em que ficaria sozinha naquela casa grande, cercada de árvores e flores pelo lado de fora, sem o riso alegre de Jamie e as manifestações de alegria do cãozinho de estimação quando Jamie entrava em casa e descalçava os sapatos molhados ou procurava algo para comer. Em pouco tempo, os dias normais em casa foram se tornando cada vez mais breves, enquanto eram cada vez mais longos os períodos passados no consultório médico. Linda sofria toda vez que precisava levar Jamie ao hospital e vê-la submetida a uma infinidade de exames, o corpinho rígido preso à cadeira de enfermaria, sendo forçada a acompanhar um espelho com os olhinhos que iam perdendo a coordenação. Era angustiante ver os bracinhos delicados picados por agulhas e as lágrimas escorrendo pela face querida quando a menina estendia os braços tentando alcançá-la, na esperança de que a mãe a levasse de volta para casa, para longe de todos aqueles procedimentos dolorosos. Apesar de Jamie ser uma das crianças afortunadas que conseguiam ser atendidas na clínica infantil do Babies Hospital de Nova York, onde o pessoal estava acostumado a atender crianças com o tipo de doença dela e desenvolver uma postura compreensiva e atenciosa que muito contribuía para a tranquilidade da mãe, era doloroso ser obrigada a colocá-la no leito do hospital com grades laterais para receber as infusões. Não importava com quantos brinquedos e ursinhos de pelúcia Linda tentasse adornar a cama.
Jamie preferia estar em casa, ir à escola ou brincar com as crianças do bairro que tinham comparecido à sua festa de aniversário. Muito poucos hospitais dedicavam tanta atenção e carinho às crianças como o Babies Hospital de Nova York. Linda tinha permissão de ficar ao lado da filha e até mesmo de compartilhar a cama dela quando a filha pedisse. Ainda assim, nem toda essa atenção e serviços extras eram capazes de atenuar a dor e a agonia de uma mãe que lutava desesperadamente para negar o fato de que sua filhinha morreria em breve. Na ocasião em que Jamie precisou voltar ao hospital para fazer mais exames, um verdadeiro desespero abateu sobre Linda. Ele começou a se insinuar no corredor frio, enquanto elas esperavam ser atendidas. A filhinha deitada, imóvel sobre um colchonete. Não havia uma alma viva ao redor para animá-la, ninguém para lhe infundir esperança, nenhuma pessoa amiga para lhe assegurar de que daria tudo certo. Na realidade, depois de feito um exame de escaneamento cerebral, disseram-lhe que não havia nenhuma esperança para sua garotinha. Linda ouvira falar das escrituras sagradas. Peça e tudo lhe será dado. Ela então pediu 1 milhão de vezes por um milagre, mas parecia que ninguém respondia. É verdade que Linda encontrou seres humanos admiráveis, como Lee, uma enfermeira que ficou ao seu lado, respondendo a todas as suas perguntas e que lhe disse sobre como se preparar para o momento definitivo em que deveria estar pronta para levar Jamie para casa. Lee mostrou-lhe como funcionavam os equipamentos de aspiração e a tenda de oxigênio. Mas Linda não queria nem saber de participar daquilo. A angústia e a agonia a oprimiam a um ponto que lhe tiravam a disposição de carregar aquele fardo sozinha. Só de pensar em voltar para aquela casa grande, longe da equipe médica de emergência que poderia salvar Jamie, fornecendo-lhe o ar necessário quando deixasse de respirar, ficava petrificada de medo. Então ela se abandonava nos corredores do hospital, na longa espera, querendo apenas dormir, esquecer, fazer o relógio retroceder. Mas nada parecia funcionar. E ela via sua filhinha, antes tão feliz, tão saudável, sorridente, bem disposta, agora estirada em uma cama de hospital, o cansaço espelhado nos olhinhos tristes, a cabeça calva, dentro da qual o tumor crescia noite e dia sem descanso. Esmagada pela sensação de uma raiva extrema e impotente, Linda tinha vontade de gritar, mas no hospital não havia um lugar onde pudesse fazer isso. Pensou em fugir, esconder-se, mas então quem cuidaria dos seus 2 filhos pequenos? Ela só queria ter um ombro amigo, onde pudesse descansar a cabeça e pedir, me ajude, mas não conseguia lembrar-se de ninguém realmente disposto a ajudá-la. Havia os vizinhos, é claro, que apareciam de vez em quando para lhe preparar uma refeição quando ela estava desalentada e deprimida demais até para cozinhar. E também alguns amigos maravilhosos que levavam Rusty para passear, para que o menino ao menos tivesse um pouco de diversão e alegria naquele período de vida que jamais poderia ser associado à diversão e alegria. Ainda assim, porém, nada no mundo poderia atenuar a solidão profunda que a paralisava. Finalmente, chegou o dia em que Linda levou Jamie para casa. Ela improvisou uma cama para a filha e um sofazinho do seu quarto, com um cãozinho de estimação sempre deitado aos pés do leito. Linda passava a maior parte do tempo possível ao lado da filha. Fazia frio lá fora, como ali dentro, e a casa inteira parecia mais fria do que nunca. Era uma casa sem vida. Linda também se ressentia de ver o sofrimento de Rusty diante de tantas dificuldades, mas não lhe sobrava paciência para lidar com ele. No entanto, mesmo assim, entendia que o menino também precisava de alguém que considerasse as suas necessidades. Todos naquela casa sentiam-se tão esgotados, tão desesperados, tão sós. Foi nessa época que Linda recebeu um telefonema de Mal Warshall, que conhecia um amigo dela, avisando sobre a minha visita. Ela ouvira falar do meu trabalho, mas numa ocasião em que a questão sobre a morte e o morrer não era importante para ela. No final de fevereiro de 1977, enfim, Mal e eu tocamos a campainha da porta e entramos na casa como se fôssemos velhos amigos da família. Encontramos Linda e Rusty sentados lado a lado no quarto de Jamie, e embora Jamie viesse se mostrando cada vez mais passiva à medida que os dias avançavam, era fácil interessá-la em fazer um desenho qualquer e escolher as suas cores favoritas. Linda, exemplo da maioria das mães nessas visitas, esperava retirar-se para outro aposento para discutir o prognóstico e o tratamento. Ela até preparava um diálogo que travaria com a psiquiatra e realmente não tinha muitas expectativas de resolver concretamente algum dos seus inúmeros problemas. Então ficou totalmente surpresa quando foi sugerido que não precisaria falar nada, mas que se sentasse ao lado da filha
e desenhasse uma figura de sua autoria. Ela recorreu às mesmas justificativas que a maioria dos adultos usa. Não sei desenhar, não desenho há muito tempo. Mas não adiantou dar nenhuma desculpa. Teve de desenhar uma figura, não importava o que viesse a revelar. E enquanto Linda fazia o seu desenho, uma figura representando a sua casa desolada, triste e solitária, a qual era muito mais reveladora do sofrimento pelo qual vinha passando do que as palavras, Jamie, alegremente usando todas as cores imagináveis, criando um desenho depois do outro, atenta e desligada às vezes, preocupada apenas com o canto superior do papel, onde flutuava solto no espaço um balãozinho roxo, uma cor espiritual, subindo diretamente para o céu, livre e desimpedido. Jamie, é claro, não tinha conhecimento de que aplicávamos essa técnica desenvolvida por Susan Beck, uma psicanalista junguiana de Londres, que ficara famosa, mas que ainda era uma autoridade não suficientemente reconhecida. O método revela o significado profundo de desenhos espontâneos de crianças agonizantes. Nos desenhos espontâneos, nos quais é livre a escolha da forma, das cores e do motivo, essas crianças muito frequentemente revelam o conhecimento da própria morte iminente e são capazes de compartilhar o significado da doença, da vida e do futuro para elas com as pessoas que entendem essa linguagem simbólica. O canto superior esquerdo do papel revelava o futuro distante e a morte. No desenho de Jamie, o canto superior esquerdo revelara que a concepção da morte diferenciava-se do resto do desenho. Indicava também a ausência de medo e de apego, além de uma elevada característica espiritual. Linda ficou intrigada com os significados que eram expostos, não só no desenho de Jamie, mas do dela própria, e ela comprovava grande parte do que era interpretado. Foi esse desenho que acabou por ajudá-la a se libertar. E nos dias subsequentes, quando as coisas tomaram um ritmo frenético, ela se sentava à mesa da cozinha, tomávamos juntas uma xícara de café e ela ficava olhando para o desenho fixado na porta da geladeira. Agora ela compreendia o próprio medo e a incapacidade para se libertar de Jamie, e que Jamie já estava em paz consigo mesma e tinha conhecimento da sua transição iminente. Eu tive a oportunidade de conversar com Linda sobre como os pensamentos de Jamie eram revelados nos desenhos espontâneos que havia feito. Além disso, analisei o desenho dela, que falava de sua solidão em uma casa sem moradores, sem chaminé nem fumaça, nenhuma rota de saída, mas como uma prisão do que uma casa. Linda sentiu-se aliviada por compartilhar a sua dor sem recorrer a muitas palavras. Despediu-se de nós com um sorriso carinhoso. Foi uma visita breve, de apenas 1h30, que, no entanto, me custou um dia inteiro de viagem da minha casa em Flossmoor até Nova York, ida e volta, mas foi 1h30 extremamente gratificante, sabendo que isso era tudo o que Linda precisava para mobilizar os seus recursos internos, a sua força interior para atravessar os meses que teria pela frente. Várias razões tornaram possível ajudar tanto a Linda em tão pouco tempo. Em primeiro lugar, quanto mais trabalhamos nesse campo, mais intuitivos ficamos em relação às necessidades dos pacientes e da família. Nós nos tornamos capazes de captar instantaneamente as dicas que nos dão a respeito, sejam elas diretas, sejam as que muitas vezes são dadas em linguagem não verbal, simbólica. Além disso, é claro, temos o recurso dos desenhos e sempre que possível também os desenhos dos pais dos pacientes ou dos filhos e irmãos. Outra coisa, talvez mais importante, é que nós que visitamos esses pacientes não temos nenhum medo e não precisamos de nenhuma formalidade. Vamos diretamente ao ponto que interessa e se não nos sentimos seguros sobre algum detalhe, simplesmente pedimos ao paciente para nos contar. Evitamos o diálogo superficial ou do tipo que muitas vezes é travado durante os turnos médicos no hospital. Considerando que já nos preocupamos com o tratamento médico propriamente dito, não temos literalmente nada a perguntar a respeito, a não ser sobre o estágio em que o paciente se encontra no momento, o que ele sente que o deixa em paz, o que nos leva ao assunto das questões mal resolvidas. Quando o paciente não tem nenhuma questão mal resolvida, ele fica com a sensação de paz e harmonia, uma sensação de ter feito o que precisava ser feito. É como acontece com a dona de casa depois que põe os filhos na cama à noite. Os pratos estão lavados, a mesa da sala de jantar arrumada, e ela tem a sensação de ter feito tudo o que queria fazer e planejara fazer durante o dia. Então pode tomar o seu banho e ir para a cama. Ela experimenta uma sensação de orgulho, de realização, e então ela pode dormir. Isso, nas palavras mais simples que conheço, significa acabar com as questões mal resolvidas. Durante a visita, conversei com Linda sobre a minha viagem de palestras de 3 semanas à Austrália,
onde eu me encontraria com outras mães e comentaria com elas sobre a possibilidade de tratamento em um caso como o de Jamie. Conversamos sobre a possibilidade de Jamie morrer no Baby's Hospital, onde receberia um tratamento clínico excelente, e também discutimos sobre a escolha que Linda teria de fazer quanto a Jamie morrer em casa. Eu lhe falei sobre outras mães que levaram o filho para casa e sobre como encontraram a saída improvisando acomodações confortáveis na sala de estar, onde o filho podia ficar próximo a uma janela, de onde podia ver a chegada das primeiras flores da primavera, a queda dos últimos flocos de neve do inverno, de onde podia ver o carteiro passar, ou um irmão ou irmã chegando à porta. Se Linda fizesse o mesmo, Jamie poderia ver a mãe na cozinha preparando as refeições e lavando a louça. Poderia contar sempre com a presença de um ente querido quase a qualquer hora do dia ou da noite. Ainda explicamos a Linda que uma outra opção para usar a sala de estar era que as crianças geralmente associam o quarto de dormir com imagens bastante negativas por causa da tendência que os adultos têm de mandar os filhos para o quarto quando não se comportam bem, dizendo: "Você só sai de lá quando aprender a se comportar". Também recomendei a Linda que alugasse uma cama espaçosa o bastante para ela e a filha se deitarem juntas, onde pudessem compartilhar bons momentos e onde Jamie pudesse dormir nos seus braços e ocasionalmente abrir os olhos e ver que a mãe ainda estava ao seu lado. Descobri que isso permite que as mães de crianças doentes descansem, além de contar com a proximidade física, o que também acaba com a necessidade de ir e voltar à cama da criança toda hora, sem desconforto para o paciente e para a mãe. Linda e eu conversamos sobre as possíveis complicações médicas que Jamie poderia enfrentar: a respiração ofegante, as eventuais convulsões e a necessidade de um equipamento de aspiração. Conversamos sobre incentivar Jamie a ingerir pelo menos alguns alimentos líquidos pela boca, de modo que não fossem necessárias infusões, transfusões, nem algum outro equipamento que exigisse agulhas e causasse dor. Pedimos a Jamie que continuasse escrevendo cartas e fazendo desenhos para a mãe. E Jamie, sem saber, deu para Linda 2 tipos de presente que toda mãe gostaria de receber. Um foi uma carta endereçada a ela, onde se lia: "Eu vou amar você para sempre, com amor, Jamie." E o outro foi um desenho espontâneo, com o balãozinho roxo no canto superior do papel, mostrando que ela era capaz de se separar e flutuar como um espírito livre no céu. Sim, Jamie tinha consciência da morte e da vida após a morte, e não sentia medo disso. E Linda, pouco a pouco, foi se dando conta desse fato e se consolou ao saber que se Jamie tinha coragem de enfrentar a própria transição com paz e serenidade, então ela também encontraria forças suficientes para isso. O que ainda incomodava Linda, como acontece com a maioria das mães em circunstâncias semelhantes, era toda a raiva e angústia que ainda sentia e não era capaz de expressar. Para conseguir se livrar desses sentimentos, enviei-lhe um pedaço de mangueira de borracha de uns 45 centímetros de comprimento e expliquei que ela deveria encontrar um local firme e seguro na casa, e quando o Jamie estivesse dormindo e o filho estivesse na escola, ali poderia expressar toda a sua raiva, o sentimento de injustiça em relação a muitas perdas que tinham acontecido, e onde poderia questionar Deus e expressar sua indignação sem ninguém para julgá-la ou fazê-la se sentir mais culpada. Usamos a mangueira de borracha porque, em primeiro lugar, é barato, é facilmente disponível e pode ser guardada em qualquer bolsa, podendo ser usada em qualquer lugar. Também obriga o braço a fazer força quando vem a vontade de bater ou golpear alguém com raiva e indignação. Se não houver uma mangueira de borracha, basta usar uma toalha de banho dobrada ou, se necessário, ainda pode usar os punhos. Mas com a mangueira de borracha, o pior que pode nos acontecer é terminar com algumas bolhas nos dedos. O mais importante no caso é que, quando o paciente ou alguém da família do paciente tem um sentimento muito forte de raiva ou injustiça, basta usar a mangueira de borracha batendo com ela em um colchão, um travesseiro ou um sofá e agredir o objeto como se fosse a causa da sua raiva. Então pode externar, pôr para fora e mesmo gritar toda a sua raiva sem machucar ninguém. Assim como aconteceu com outras pessoas que aplicaram essa técnica, Linda foi capaz de superar a raiva e a dor, vindo a ficar mais calma na presença da filhinha agonizante. Ela até aceitou o fato de que Jamie teria de ser readmitida no hospital para um procedimento final, uma infusão experimental de platina que não afetaria o tumor de maneira nenhuma, mas que, segundo os médicos esperavam, reduziria a velocidade do crescimento deste, dando a Jamie mais algum tempo de vida. A infusão foi em vão. Linda permaneceu sentada durante horas seguidas, apoiada à grade lateral do leito de Jamie no hospital, contemplando a filha adormecida e sonolenta,
lutando contra o próprio desejo de paz e de descarregar o seu fardo na instituição e na equipe médica. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma vontade enorme de levar Jamie para casa e simplesmente segurá-la em seus braços, para permitir que morresse em paz, sem agulhas, sem equipamentos, sem estranhos, sem vergonha nem dúvidas e longe de um ambiente estranho. Essa última internação no hospital provocou o maior conflito em que Linda provavelmente se viu em toda a sua vida. Houve momentos em que Jamie abriu os olhos e olhava para ela com um pedido mudo. Mãe, por que os adultos fazem as crianças sofrer tanto para nos curar? Ela não disse isso, apenas olhou para a mãe. Linda fechou os olhos, suspirou e criou forças para a decisão final. Onde Jamie ficaria? Onde passaria os últimos dias de sua vida? Houve momentos em que Jamie punha a cabeça no braço de Linda e simplesmente adormecia. E Linda seria capaz de pagar uma fortuna para saber, para entender o que a sua garotinha pensava. Então voltava a se lembrar do desenho do balão roxo. E sabia que se Jamie tivesse alguma preocupação quanto ao fato de estar morrendo, devia ser com relação à mãe, com relação à dor que causaria às pessoas que a amavam, não com seu próprio medo da separação e da transição, mas da dor que todos os adultos expressavam, verbal e não verbalmente. Foi o desenho do balão roxo e o nosso encorajamento, o nosso sonho compartilhado com ela de ter Jamie em casa, na sala de estar embaixo da grande janela ensolarada, em uma cama larga, que finalmente encorajou Linda a tomar a decisão de levar Jamie para casa. Jamie ficou encantada. Ela poderia voltar para casa, para junto do seu coelho predileto, com seus brinquedos favoritos. Seu cãozinho estaria esperando por ela, o irmão chegaria da escola, e embora ela às vezes se cansasse das suas interrupções ruidosas e do seu comportamento meio grosseiro, seria bom tê-lo por perto, não apenas para vê-lo e ouvi-lo, mas também por saber que a mãe teria outro filho em casa para fazê-la sorrir de vez em quando, para brincar com ela, e a quem ela poderia ver crescer. E tudo isso era um consolo para a pequena Jamie. Foi um consolo para Rusty também. Jamie não gritava, não ria, não brincava mais. Mas a irmãzinha estava em casa. Isso já significava que a mãe não precisava mais ir a Nova York. E que ele próprio já não teria mais de ficar aos cuidados de parentes, vizinhos e amigos. E que já não ficaria mais isolado da irmã doente, como acontecia com a maioria dos irmãos. Quando voltava da escola, a primeira coisa que ele via antes de abrir a porta era o rosto da mãe pela grande janela envidraçada. Ele a via deitada na cama larga com a irmãzinha sobre o peito. E geralmente ele trazia no rosto um sorriso, em vez de uma expressão preocupada. No final de março, quando estávamos prestes a fazer outra visita doméstica, Linda nos telefonou e anunciou orgulhosamente: nós conseguimos, referindo-se naturalmente à coragem que adquirira e ao orgulho de ter decidido levar Jamie para casa. Ela conseguira a cama larga sobre a janela e juntas ela e a filhinha podiam admirar a última nevada lá fora, o primeiro verdejar das árvores, o primeiro raio de sol sobre a primeira flor a se abrir na primavera. Linda já não expressava dor, agonia e angústia, mas paz, orgulho e satisfação. Jamie sabia disso e pouco a pouco foi chegando ao estado alterado de consciência, no qual apenas ocasionalmente abria os olhos para ver se a mãe ainda estava por perto. O momento mais comovente da minha segunda visita foi quando Rusty chegou em casa e não era mais um menino difícil, preocupado, mas uma criança orgulhosa, que pulou sobre a cama da mãe e me desafiou para um jogo de bola com o coelho de pelúcia de Jamie. Rimos muito, alegres, e não tivemos medo de que ele pudesse machucar a irmã com o coelho que atirávamos de um lado para o outro sobre a cabeça da mãe e de Jamie. Depois de alguns momentos de brincadeira, quando Rusty considerou que obtivera sua parte de atenção, interesse e diversão, ele pulou fora da cama e declarou orgulhosamente: agora tem um trabalho a fazer. Então passou para o lado da cama de Jamie, pegou o tubo de aspiração e orgulhosamente colocou-o na irmã. Ele queria não só mostrar que era capaz de controlar o equipamento, mas que também tinha um papel importante a desempenhar no tratamento de Jamie. Depois que aspirou o nariz e a boca da irmã, ele pegou o tubo de oxigênio e administrou-lhe um pouco de oxigênio. Novamente apenas para mostrar que era homem bastante para cuidar da irmã, e assim a mãe poderia descansar e apoiar a irmã enquanto ele controlava os procedimentos técnicos. Quando terminou, Rusty foi para a cozinha, pegou um salgadinho e em seguida retornou à sua lição de casa, contente por ter contribuído com a parte do tratamento final da irmã. Durante essa nossa última visita, todos sabíamos que fora a coragem e o amor daquela mãe que tornara possível para a filhinha dela morrer com paz e serenidade, sem medo, agonia ou dor.
Da mesma forma que Jamie nascera alguns anos antes e a mãe segurava nos braços com amor, agora também ela voltaria a fazer a transição para outra forma de existência. Lá ela esperaria pela mãe até quando Linda estivesse pronta para sua própria transição. Jamie morreu no dia 12 de abril de 1978, em casa. Linda guarda as recordações dessas últimas semanas. Depois das 2 únicas visitas à casa dela, um total de 3 horas dedicadas a alguém que não só precisou, mas também mereceu a nossa amizade, nunca esqueceremos a coragem e o cuidado demonstrados por essa jovem mãe. Depois da morte de Jamie, Linda informou-me que Rusty vai bem e que brinca feliz com as outras crianças da vizinhança. No princípio, ele se apegou um pouco a ela e preferia ficar em casa fazendo-lhe companhia. Mas agora ela já podia deixá-lo com babás ou em casa de amigos quando tivesse coisas para fazer. Antes de Jamie morrer, Rusty perguntou se podia dar à irmã algumas coisas que a irmã pudesse levar consigo. Ele escolheu um livro, um anel e um carrinho de brinquedo. Na noite que aconteceu o funeral da irmã, ele foi à capela para vê-la. Tinham colocado o livro no colo dela, o anel num dos dedinhos e o carrinho na outra mão. Isso foi muito importante para Rusty. Uma coisa que o contrariou foi a frieza do corpo da irmã. E na manhã seguinte ele contou à mãe que havia sonhado que derramava água morna na irmã e a trazia de volta à vida, e que eles ficavam brincando. Linda explicou a ele que a irmã não sentia frio e que se encontrava em outro lugar, onde não poderiam encontrá-la no momento, mas que Jamie estava contente. Rusty decidiu que se mudaria para o quarto da irmã e manteria muitas das coisas dela. Linda ajudou-o nisso e ao mesmo tempo aproveitou para tirar do quarto alguns dos pertences da menina que o filho não usaria. Desnecessário dizer que esse curto período posterior à morte de Jamie foi uma fase difícil, mas pelo menos eles podiam chorar juntos. Ocasionalmente, Linda ainda chora ao rever algumas peças de roupa, alguns brinquedos da filha ou algum desenho feito por Jamie. Por causa da vida que tiveram em comum, ainda resta muita dor, mas não é mais necessário alimentar o luto, pois normalmente depois da morte de um ente querido, o luto é mantido quando sobram questões mal resolvidas a serem superadas. Isto acontece, por exemplo, quando é o caso de uma morte súbita, quando não temos a oportunidade de dizer adeus à pessoa, ainda mais se nunca tivemos a coragem de dizer eu te amo. E então ficamos com imensa carga de ressentimento, pesar, tristeza e culpa. As pessoas enlutadas, em sua grande maioria, a menos que consigam resolver essas questões, jamais encontram a paz, e é essa paz que tentamos proporcionar, fazendo com que compartilhem e exteriorizem a sua dor para se libertar da culpa, do medo e da vergonha. O que é bonito na atitude do pequeno Rusty e que Linda percebeu é que, embora não tivesse facilidade de expressar os seus sentimentos em palavras, o menino parecia ter superado as impressões negativas pela eliminação das questões mal resolvidas. Ao mesmo tempo, a sua personalidade e a sua independência de espírito desabrochavam, e então ele passou a ser capaz de compartilhá-las com a mãe. A carta a seguir foi enviada a Linda por Elizabeth Kubler-Ross, 19 de janeiro de 1978. Prezada Linda, este é apenas um breve bilhete para lhe dizer olá e para lhe agradecer pela calorosa hospitalidade durante a minha rápida visita outro dia, na companhia de Mal Washington. Afinal, gostei muito de conhecer vocês e de ter o prazer de ver, não só Jamie, mas você também, fazendo um desenho. O que me fez incentivá-la a desenhar, naturalmente, foi a sensação de que você, a exemplo da maioria das donas de casa, preferia ver apenas o lado exterior da casa, limpo e agradável. Era muito doloroso olhar para dentro e encontrar escondida toda essa dor, essa raiva e essa angústia que levamos na nossa casa pessoal. O meio mais rápido para chegar a esse conhecimento é analisar o conteúdo dos nossos sonhos ou um desenho ou quadro que pintamos e observar quanta dor e escuridão carregamos dentro de nós, e dos quais todos somos capazes de nos libertar. Estou lhe enviando separadamente pelo correio um pequeno pedaço de mangueira de borracha. Não se trata de uma brincadeira, mas de um instrumento bastante sério para conseguir se libertar de um pouco de raiva e de dor, não importa a quem se dirijam, uma vez que tudo vem do passado, quando éramos crianças e não nos permitiam expressar a nossa raiva ou nossa angústia. Ponha para fora toda a sua dor reprimida e vai se sentir mais livre e com mais energia para enfrentar o próximo ano, podendo usar as suas forças de uma maneira mais positiva, bonita, amorosa e atenciosa, sem sobrecarregar com preocupações com seu filho mais velho e com a angústia e a solidão que eu estou certa de que deve experimentar tantas vezes. Darei uma passada por aí para visitá-la novamente. Com amor,
Elizabeth. O texto a seguir foi extraído de uma carta escrita por Linda a Elizabeth Kubler-Ross e Mal Warshall, algumas semanas depois da morte de Jamie. De muitas maneiras, a minha vida realmente começou um pouco antes de eu saber que a minha filha tinha um tumor cerebral. A maior parte da minha vida antes disso seguiu o padrão comum. Fui para a faculdade, lecionei durante 5 anos, casei-me, tornei-me mãe de 2 filhos e comprei uma casa no subúrbio. Cerca de 1 ano antes do diagnóstico do tumor de Jamie, comecei a sentir que precisava de algo mais, algo para mim. Procurei me envolver mais na associação de pais da pré-escola que o meu filho frequentava. Liguei-me a um grupo de conscientização feminina e comecei a fazer terapia. O crescimento interior e as mudanças resultantes dessas experiências me ajudaram não só a me preparar para o que viria a passar com Jamie, mas também contribuíram para o fim do meu casamento. Eu me achava no meio do processo de divórcio, quando soube do tumor de Jamie. Toda a minha emoção e os planos para o futuro evaporaram-se naquele momento. Percebi que minha vida pessoal teria de esperar. Por alguma razão, desde o momento do nascimento de Jamie, nós duas sempre compartilhamos um amor muito especial. Tomei consciência de que ela precisaria muito mais de mim a partir daquele momento e eu precisaria ficar ao lado dela também. O aprendizado sobre a doença dela deu início ao período mais intenso e profundo da minha vida. Tudo o que havia acontecido comigo antes pertencia a um outro momento da minha vida. Concentrei toda a minha energia em lutar pela vida da Jamie. Houve momentos em que me ressenti contra as limitações que a doença dela impunha sobre a minha vida, mas se ela iria morrer, eu precisava saber que tinha feito por ela tudo o que estava ao meu alcance. Desde o início, soube da gravidade da doença da Jamie, porque sempre insisti para que me dissessem a verdade. Embora as possibilidades de sobrevivência para ela fossem remotas, sempre havia um pouco de esperança. Desde o princípio, porém, descobri como seria difícil manter essa pequena esperança. De repente, tínhamos ingressado em um mundo horrível e desconhecido. O pessoal do Babies Hospital ajudou um pouco a amenizar essa transição, mas era difícil ver Jamie passar por todos aqueles exames de escaneamento cerebral e pelos tratamentos com radiação. Ainda assim, ela se submeteu a tudo, e com isso me deu a força de que eu precisava. E eu sabia que, apesar do meu desespero, precisava valorizar cada momento da vida para ela. Embora eu já não estivesse mais casada, não me encontrava completamente só. Ao longo de toda a doença de Jamie, pude contar com o amor e a ajuda constante dos meus pais e dos meus amigos. Embora não pudessem se aprofundar totalmente na complexidade dos meus sentimentos, eles permaneceram ao meu lado, pois também precisavam fazer tudo o que pudessem para ajudar Jamie, o meu filho Rusty e a mim. Às vezes eu achava difícil me relacionar com essas pessoas, apesar de tão queridas e maravilhosas comigo, precisamente porque tudo aquilo estava acontecendo apenas comigo, não com elas. Elas podiam se despedir de mim e retornar às suas vidas normais enquanto meu mundo se despedaçava. Sem elas, porém, sei que nunca teria conseguido atravessar o período da doença de Jamie. Passei por muitos momentos de intensa raiva e amargura. Por mais profundo que fosse o meu amor por Jamie, houve ocasiões em que eu chegava a ficar com raiva dela, por me colocar naquela situação, por me fazer enfrentar a possibilidade de perder alguém tão precioso para mim, por me privar da possibilidade de continuar a amá-la e a educá-la, de compartilhar seu crescimento, amando-a e sendo amada. Ao mesmo tempo, eu tinha consciência de tudo o que ela me proporcionara em tão pouco tempo. Uma das coisas que mais pareciam dificultar a minha vida sem Jamie foi o fato de eu não acreditar absolutamente na vida após a morte. Embora tentasse não pensar a respeito e certamente nunca comentasse sobre esse assunto, eu me apavorava ao pensar na minha própria morte, acreditando que significaria o fim de toda a consciência. Muitos dos meus amigos acreditavam que existe vida após a morte, mas eu rejeitava as tentativas deles de conversar comigo sobre o assunto. De maneira nenhuma eu me confortaria em acreditar que ao menos uma parte de Jamie sobreviveria à morte. A minha maior preocupação era com a minha imensa perda quando ela morresse. Embora eu me recusasse a aceitar a doença de Jamie, também sentia a necessidade de me preparar para a morte dela. Procurei me informar a respeito, começando pela leitura do livro da doutora Kubler-Ross, On Death and Dying. Talvez a minha experiência no grupo de conscientização feminina tivesse me despertado a vontade de conversar com outras pessoas em situação semelhante. No asilo de Rockland, entrei para um grupo de pais de pacientes com câncer. Foi com essas pessoas que comecei a enfrentar os sentimentos e os medos que antes eu costumava evitar.
Foi também por meio de um integrante desse grupo que vim a conhecer Mal Warshall e me tornei parte do seu livro. Tantas pessoas haviam me ajudado e eu concluí que, compartilhando a minha experiência, outras viriam a saber que não precisariam enfrentar sozinhas a perda de um filho querido. Conheci a Dra. Kubler-Ross logo depois de saber que o tumor de Jamie continuava a avançar e que restava pouca coisa a fazer pela minha filha. A notícia me pegou no meio do caminho da minha própria pesquisa sobre possíveis tratamentos futuros. Eu não poderia desistir, muito embora intelectualmente soubesse que Jamie estava morrendo. Em poucos minutos, a Dra. Kubler-Ross percebeu exatamente do que eu precisava e, com a ajuda de Jamie, foi o que me deu pedindo para Jamie fazer um desenho. E foi a interpretação desse desenho pela Dra. Kubler que se transformou no primeiro passo para eu começar a aceitar a inevitabilidade da morte de Jamie e iniciar uma mudança no meu modo de pensar sobre a morte em si. Entre os muitos elementos representados no desenho de Jamie, havia um balãozinho roxo flutuando livremente. A Dra. Kubler mostrou-me que a cor desse balão, a sua posição na página e a sua falta de ligação com os outros elementos do desenho indicavam que Jamie sabia o que estava acontecendo e concordava, sem medo da transição que estava prestes a realizar. Era importante para mim saber que o futuro não seria difícil para ela. A Dra. Kubler-Ross também sabia que eu não estava permitindo que os meus sentimentos de raiva e desespero viessem à tona como deveriam. Dias depois da visita, ela me enviou um pedaço de mangueira de borracha para bater contra algum objeto resistente quando precisasse pôr para fora esses sentimentos. Eu tenho usado essa mangueira e o método realmente funciona. Conversamos sobre uma possível maneira de arrumar a casa para o caso de Jamie precisar ficar em repouso. O momento enfim chegou. Eu tinha levado Jamie ao hospital para fazer um último tratamento. Esse tratamento não só não ajudou, como o estado dela piorou ainda mais. Ao mesmo tempo, embora Jamie precisasse de atendimento intensivo e total, ela também queria voltar para casa. Assim, mesmo estando muito assustada, decidi atender ao desejo expressado pela minha filhinha. A Dra. Kubler-Ross visitou-nos novamente durante as últimas 3 semanas de Jamie em casa e apoiou plenamente a minha decisão, além de me fazer ver o quanto eu precisava daquele tempo com Jamie ali. Isso me possibilitou aceitar completamente o fato de que Jamie teria de morrer. Também me permitiu fazer tudo o que faltava ainda fazer por ela, para que ela se sentisse mais confortável, para lhe proporcionar as coisas familiares e, o mais importante de tudo, envolvê-la com o amor da família e dos amigos. E eu também fui envolvida, mas nunca poderia ter trazido Jamie para casa sem o amor e a ajuda de tantas pessoas, os meus pais, os meus amigos, especialmente Liz, John, Carol, Louis e Lee, como também muitos outros do Baby's Hospital. Todos nós, incluindo meu filho, compartilhamos os cuidados com Jamie. Foi especialmente importante para Rusty fazer parte desse momento. Ele ficava tanto tempo ausente enquanto eu permanecia no hospital com Jamie, ou levando-a de um lado para o outro para os tratamentos. Ele guardou algumas belas recordações dessas 3 últimas semanas. Momentos em que leu uma história para Jamie, quando poliu as unhas dela, ou apenas permaneceu sentado ao lado dela na cama, segurando-lhe a mão. Eu sabia que tinha feito a coisa certa ao trazer Jamie para casa, mas alguns dias antes dela morrer, vacilei um pouco na minha determinação de mantê-la em casa até o fim. Ocorreriam complicações médicas que eu não sabia se poderia controlar. Telefonei para a Dra. Kubler-Ross e, com apenas algumas palavras, ela me transmitiu a confiança de que eu necessitava. Àquela altura, Jamie não sentia nenhuma dor e raramente acordava. A Dra. Kubler insistiu em um aspecto no qual eu passava a acreditar recentemente, segundo o qual a consciência de Jamie não se concentrava em nada a não ser que ainda estava cercada de amor. Percebi então que não poderia levá-la de volta para o hospital. E muito me ajudou saber que se houvesse algum problema, a qualquer momento, eu poderia recorrer à Dra. Kubler-Ross, que estaria sempre disponível. Quando o estado de Jamie piorava, eu tentava me concentrar no balão roxo e em tudo o que ele representava. Eu me via querendo e precisando acreditar que, pelo menos em parte, Jamie continuaria existindo em algum lugar, de alguma maneira, depois que o corpo dela morresse. Durante a semana, apesar de momentos de dificuldade respiratória, Jamie permaneceu muito calma e eu já não me assustava com o que acontecia. Era como se eu pudesse ver o balãozinho roxo preso suavemente à corda, até por fim separar-se e flutuar para longe. Sinto demais a falta de Jamie, mas toda a minha dor foi acompanhada de muito crescimento e aprendizado. Eu já não temo mais a morte, pois como tive Jamie em meus braços quando ela morreu, não encontrei nada do que ter medo. Já não acredito que a morte seja um fim. Mesmo ao sair do cemitério, não senti nada por deixá-la lá.
a minha filha. Não senti nada por deixar lá a minha filha. Ela estava comigo, assim como esteve muitas vezes desde a sua morte. Em meio a toda a angústia, encontram-se muitas recordações lindas. A coragem de Jamie, a sua alegria, o seu amor, estarão sempre comigo. Ela foi verdadeiramente uma dádiva inestimável.